Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso workshop, O Processo Criativo da Vida. Eu sou Elizabeth Schanberger e hoje nós estamos dando sequência em toda a metodologia que a gente vem trabalhando aqui no nosso método Chakras na Prática. Então, vamos recapitular um pouquinho para que aí a gente possa entrar no tema de hoje, né? Chakras na Prática é o meu método, onde nós aprofundamos no sistema de energia do nosso corpo humano, né? E dentro do nosso sistema de energia, existem muitas nuances, né? Muitos níveis aqui do todo o que compõe o nosso corpo, que a gente chama de níveis da aura, né? Os chakras, que são os centros energéticos que ficam interconectando todos esses níveis da aura. E para quem é aluno do nosso método Chakras na Prática do acupunturista, pode utilizar também o nosso método para atuar em consultório com seus pacientes, estimulando os centros energéticos, os chakras, através de pontinhos de acupuntura, seja com agulha, com cristal, com o que você quiser ler, depende da forma como você trabalha aí no seu consultório. Então, hoje é um tema muito importante, tá? Porque esse tema aqui, ele não é para a gente trabalhar no... aqui nós vamos ser terapeutas de nós mesmos, né? Ou seja, é um tema para que nós, hoje, possamos fazer uma avaliação da nossa vida e entender o que em nós está travado, bloqueado, que não está no fluxo criativo. Tá? Então, a gente vai entender que essa criatividade da vida, ela é um fluxo próspero e abundante. E quando ela não está acontecendo em determinada área, é porque tem um bloqueio, né? Às vezes, a gente tem áreas das nossas vidas que fluem muito bem. Né? Às vezes a pessoa fala, olha, no relacionamento, eu me sinto plena, eu encontrei a pessoa certa, está tudo bem. Agora, na área financeira, eu sinto uma trava. Né? Outras pessoas pode ser o contrário. Outras é com relação à saúde, com relação à comunicação, a interações, se relacionar com as pessoas. Então, depende muito, né, de cada pessoa. Por isso que a gente estuda na anatomia da aula, tudo separadinho, claro que a gente junta tudo, para que a gente entenda que a nossa forma de manifestação na vida, ela acontece por várias dimensões. Então, a gente tem uma dimensão que é mental, racional, a gente tem uma dimensão que é energética, que é vitalidade, a gente tem uma dimensão que é de emoções, né? E tudo isso a gente tem tanto nesse plano mais físico, tridimensional, quanto num plano mais sutil, que a gente chama de plano espiritual, né? E essa manifestação espiritual, ela está atuando o tempo todo aqui no nosso corpo. Tá? Então, eu vou já mudar aqui a minha tela para começar a compartilhar a nossa aula de hoje. Então, gente, hoje é o workshop para alunos, né, do método Chakras na Prática, ou Chakras na Prática do acupunturista, ou Anatomia da Aura, que tudo vem do mesmo, né? Okay? Então, o que é o processo criativo da vida? O processo criativo da vida é o fluxo natural do nosso espírito, tá? Ele precisa acontecer em vários níveis: físico, energético, mental, emocional e espiritual, tá? Se alguma dessas áreas não tem um livre fluxo, bloqueio. Bom? Então, voltando aqui um pouquinho, quando a gente pensa nessa palavra de processo criativo, não pense no que vocês entendem como criatividade apenas de criar algo. Pensem numa criatividade que é do espírito, ou seja, é criar a vida que você deseja para você. É isso que eu quero dizer com esse processo criativo da vida, da manifestação da vida, tá? Então, vamos começar, né? A gente vai começar aqui com uma reflexão. O que na sua vida parece não andar? Então, aqui eu já quero que vocês peguem um papel, peguem uma caneta e anotem mesmo. É importante anotar, porque senão fica muito vago, sabe? Escreve assim, o que você gostaria que fosse diferente, né? Às vezes até você pode estar pensando, minha vida está muito boa, estou boa. Mas às vezes, deixa eu só desligar para não ficar notificando.
Mas, às vezes, o que que acontece? Tem alguma coisinha que você gostaria que fosse diferente, tá? Às vezes na forma de sentir, na forma de interagir, da forma como você lida. Eu gostaria de lidar com isso de outra forma, tá? Então, eu vou até escrever a minha aqui também. E pensem assim, que a gente está falando de cocriação, né? Então, o que que eu não cocrio? O que que eu não crio para a minha vida? Que eu gostaria de criar, né? Por exemplo, ganhar mais dinheiro na área que eu gosto mais, porque às vezes as pessoas têm dois trabalhos e um ela ganha dinheiro, o outro ela não ganha. E ela gostaria de ganhar dinheiro naquilo que ela gosta mais. É claro que é temporário, muitas vezes, né? Mas a gente precisa cocriar isso, né? Aquilo que a gente quer. Onde você sente que a sua vida está travada, né? Então, aqui é como se assim, poxa, eu ando sempre num ciclo vicioso ali, num círculo onde eu não avanço, onde as coisas não acontecem da forma que eu gostaria, eu fico sempre repetindo o mesmo ciclo. Então, isso é o que a gente chama de trabalho, né? Parece que quer dar uma melhorada, pior, e regride. Então, esses ciclos viciosos, a gente vai falar deles hoje, né, mais para frente, mas a gente pode já anotar aqui também essa questão de travado, tá? Assim, onde é que a vida está travada. Eu vou anotar os meus aqui também, para fazer tudo direitinho aqui junto com vocês. E aqui vocês podem também pensar nas emoções que travam vocês, como o medo, como a zona de conforto, a comodidade, a, vamos pensar que a raiva, a irritação, ou o perfeccionismo, né? Perfeccionista demais dando um avanço. Pode pensar na questão emocional também, tá? Bloqueio no campo energético, tá? Então, a gente acabou de escrever aqui o que em nossa vida a gente não está conseguindo copiar e o que em nossa vida nós temos dificuldades, ou seja, nos sentimos travados, né? E aí a questão muito provavelmente há algo bloqueado, né? Então, ó, o processo criativo pode estar bloqueado. Lembra que eu falei para vocês que o processo criativo de vida, até eu vou arrumar depois esse material, aqui é o processo criativo de vida, ele pode estar bloqueado no sentido assim, eu não consigo cocriar algo que eu quero para mim, sendo que, pela nossa essência, nós somos co-criadores. Então, a gente deve sim criar coisas para nós. Se não estamos criando, estamos bloqueados. Às vezes a gente cria em uma área, não cria em outra. Então, a gente já tem aí uma direção, aonde que é o bloqueio, tá? Vou só ver se tem algum recado aqui, porque às vezes tem alguém querendo entrar. Então, vamos lá. Seu processo interno é a causa verdadeira na sua situação. Então, aqui também já dá sinais para nós que não é externo, embora a gente precise de ações externas. A gente precisa dessas ações externas, ok? Mas aquilo que nos bloqueia é interno. Então, enquanto a gente também não resolver essa questão interna, o ciclo vicioso se repete. O processo criativo no sistema de energia. Então, aqui, a gente vai. Vamos deixar o bloqueio para a gente voltar a falar dele daqui a pouco. E a gente vai entender agora o que é esse processo criativo de vida, né? Como é que ele acontece, como é que ele se manifesta em nós. Nível da intenção, nível emocional e nível da manifestação. Então, tudo vai começar pela intenção. Só que essa intenção, ela não é simplesmente um desejo. Eu quero ganhar mais. Eu quero um relacionamento. Não é isso. É uma intenção que precisa vir lá da nossa essência. Então, vocês que já são alunos do nosso método, sabem que em anatomia da aura a gente estuda a linha do raro. Né? Para quem não conhece o trabalho da professora Bárbara Bueno, né? Esse livro aqui, ó, Cura pela Luz Interior, da Bárbara, ele explica muito bem a linha do raro. Aliás,
todos os livros dela, né? Mãos de Luz, Luz Emergente. Nós temos aqui, ó, né, a sede da alma, que fica aqui no tórax, e o ponto de individuação, que ele fica aqui na região da cabeça e nos conecta ao espírito. Essa intenção, ela vem lá da nossa essência, que é a base da nossa linha do Hara, tá? Para quem tem o material, nossos materiais, nossos cursos, volta lá para você relembrar o que é o Hara, tá? O que é essência, porque tudo isso eu ensino. Está tudo lá nos nossos cursos, no nosso material. Então, é de lá da essência que nasce essa intenção. Essa intenção, daqui a pouco a gente vai entender melhor isso. Ela é uma vontade espiritual, divina. Tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa querer, né? Então, não reclamem da vida sem primeiro ter clareza do que é que vocês querem. Então, a gente acabou de escrever, foi por isso que eu pedi para vocês escreverem aqui. Escrevam, para que aí sim vocês tenham clareza do que é que vocês desejam para a vida de vocês, tá? Depois a gente tem o nível emocional. Por quê? Enquanto seres humanos que estamos aqui, ó, vivos, encarnados no corpo, nós temos emoções, né? Nós temos, inclusive, um nível da aura que é emocional, né? Esse nível da aura que é emocional, que é o segundo nível da aura, ele é flutuante, né, gente? A gente oscila em emoções ao longo do dia. A gente acorda de um jeito, à tarde está de outro, vai dormir de outro, muitas vezes, né? Manter aquela serenidade constante não é uma coisa muito fácil. Né? Então, às vezes a gente não está canalizando a energia certa, a emoção certa para conseguir o que a gente quer. Porque se a gente quer criar uma coisa, não pode ser no medo, não pode ser na insegurança, não pode ser na raiva, não pode ser na falta também, né, de ficar sempre reclamando do que você não tem. A gente precisa vibrar na emoção certa, que são emoções mais nobres. Né? Aí aqui eu acho que um recurso bem legalzinho que entra é a escala de Hawkins. Tá? A escala de Hawkins, vocês podem, quem não conhece, pesquisa no Google, eu até posso deixar na descrição da aula aqui, quando eu baixar essa aula lá na Hotmart, um PDF da escala de Hawkins, onde a gente coloca as emoções lá e as vibrações. Então, vai ser tudo que for acima de neutralidade. Tá? Hawkins é com H, tá, pessoal? Hawkins. Só colocar a escala de Hawkins no Google é bem fácil de achar. Pensem nessas emoções, né? Alegria, aceitação, bom humor, paz, serenidade, gratidão. Essas emoções é que a gente precisa canalizar. Então, ó, se a emoção apoia, a criação flui. Se a emoção bloqueia, vamos pensar no medo, nas que bloqueia, o processo trava. E aí a gente fica travado e não entende por quê. Então, se eu quero criar algo para a minha vida, a primeira coisa que eu preciso pensar é na intenção. Então, por mais que vocês estejam vendo aqui o material, anotem aí no caderno de vocês. Intenção, preciso de clareza, preciso de vontade divina, emoção, emoções de boa vibração, acima da neutralidade lá da escala de Hawkins. E depois, o nível da manifestação, que é quando a ideia se transforma em ação. Então, primeiro a gente tem clareza, depois a gente vibra numa boa emoção e depois a gente vai manifestar. Manifestar, aqui a gente precisa de um movimento de ação. Então, realmente, gente, por mais que vocês meditem e visualizem tudo que vocês desejam, vocês precisam agir, tá? Então, se você quer conhecer uma pessoa, ter um relacionamento, também não fica só dentro de casa, né? Sai um pouco, se abre para as pessoas te encontrarem também, né? Entende essa ação, né? Se você quer ganhar dinheiro com, sei lá, medicina, estude medicina, né? Se você quer ganhar dinheiro vendendo uma mentoria, se prepare o escritor de sua mentoria. Então, a gente precisa de ação, né? Senão, Deus nos fez para agir, né? E nos ensinou como fazer isso. Bem, aqui, gente, os níveis da nossa aura, tá? Isso a gente já estudou em anatomia da aura. Talvez os alunos lá das primeiras turmas não tiveram isso, tá? Mas aqui está muito bem explicadinho nesse material, os 7 níveis.
Eu vou relembrar uma coisa bem importante aqui para vocês, que é o seguinte. A nossa manifestação, ela acontece por todos esses caminhos aqui, tá? Então, a gente tem desde o corpo físico. Bom, na verdade, vou explicar daqui, é mais fácil. Aqui é a nossa essência, o nosso espírito. Ele é a fundação, a base para a linha do Hara. A linha do Hara é essa linha que nos fixa a vida humana. A gente tem um ponto de força vital que nos liga a energia da Terra, a sede da alma que fica no centro do peito, que é onde estão os anseios da nossa alma, e lá em cima o ponto de individuação, que nos liga ao nosso próprio espírito. E o Hara é a fundação da aura. E a aura, gente, é o nosso corpo energético que flutua o tempo todo, aqui que estão os bloqueios, e aqui tem 7 níveis. E a aura é a fundação do corpo físico, tá? Então, todo mundo tem tudo isso. Aí, aqui, a gente, como eu falei para vocês que os bloqueios estão nos níveis da aura, aqui a gente precisa entender todos eles, tá? Então, a gente coloca assim, primeiro nível, segundo, até o 7º nível. É importante vocês saberem que todo esse trabalho é baseado nos estudos da professora Bárbara Brennan. E quando a gente estuda os chakras, a gente traz muitos conceitos também do professor Hiroshi Motoyama. Eu falo isso para vocês desde o começo dos cursos, tá? Então, vamos lá. O primeiro nível da aura é a vontade pessoal. Então, gente, sem vontade, ninguém cria nada, tá? Sem vontade, não tem nem ponto de partida. É como você pensar em andar com o carro sem dar partida, né? Sem ligar ele. Então, para a gente movimentar o carro, a primeira coisa que a gente faz é dar a partida, colocar a primeira marcha e dar esse impulso inicial. Então, para isso, a gente precisa ter vontade de ir a algum lugar, né? Vamos utilizar o carro para uma analogia. Então, aqui eu preciso agir, decidir, direcionar e preciso de vitalidade, né? Para ter vontade, a gente precisa de vitalidade no nosso corpo físico, tá? Então, por isso que é super importante os cuidados com o nosso corpo físico. Então, eu acho engraçado as pessoas que falam assim que elas são muito espirituais, tem que cuidar, porque às vezes a pessoa é dogmática e não é espiritual, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Só que ela se abandona fisicamente, né? Então eu penso assim, como é que pode, né? Cadê? A espiritualidade, ela se manifesta pelo físico, tá? Então, é cuidar da sua saúde mesmo, sabe? É ver como é que você está se cuidando fisicamente. O que você se nutre, tem dor, não tem dor, está movimentando o seu corpo, a gente precisa de exercício físico, tá? O segundo nível, ele é muito, muito importante e é aqui que muitas pessoas têm bloqueio, tá? Que é o nível de sentimentos que nós temos em relação a nós mesmos. Então, aqui é o que a gente chama de amor próprio, né? De autoaceitação. Então, o que acontece? Às vezes, em algum momento da nossa infância, ou adolescência, ou mesmo vida adulta, nós passamos por situações onde nós nos sentimos menosprezados, diminuídos, e isso gera um bloqueio nesse nível, né, no nível de amor próprio. Então, mais para frente, hoje, vocês vão ver o que é o bloqueio, né? O bloqueio, ele pode estar em qualquer um desses níveis, tá? Então, a professora Bárbara, ela traz aqui algumas imagens para vocês verem que ela coloca como bloqueio, tá vendo? Vocês conseguem ver umas manchinhas? Ó, isso aqui são bloqueios, tá? Então, esses bloqueios, eles estão ali, em algum lugar da nossa alma, né? E muitas vezes eles estão justamente no amor próprio. Então, pense, lembra que eu falei que para co-criar nós precisamos de emoções elevadas? Se a gente não se aprecia, não se aceita, eu me amo, eu me aceito, se a gente não trabalha não trabalha não, desculpa, se a gente não sente esses sentimentos por nós mesmos, fica mais difícil da gente ter emoções elevadas. Então, é como se o tempo todo a gente gostasse de se vitimizar, a gente gostasse de se
autodepreciar, né? Então, às vezes eu escuto as pessoas falando assim, eu sou terrível, sei lá, eu sou assim mesmo, falando mal de si própria, né? Isso já se tornou uma verdade, a pessoa fica presa nessa crença de que ela não é boa o suficiente. E às vezes ela está presa nisso há muito tempo. E o bloqueio energético é a gente querer ficar preso naquele sentimento antigo, tá? Que a gente fica até mesmo numa zona de conforto de dor, até mesmo numa zona de conforto de não aceitação de si mesmo. Isso é muito ruim, porque fica aquele bloqueio, às vezes, pela vida toda e a pessoa não percebe, tá? Então, justamente eu crio essas aulas para trazer consciência para vocês sobre tudo isso, tá? O terceiro nível é a mente racional, tá? Então, aqui estão os pensamentos que nos levam a ter crenças. É aquilo que se tornou verdade para a minha mente racional. São os padrões de pensamento que eu tenho, que a minha família tem, que os meus antepassados têm, que as minhas professoras têm. Todo mundo que influenciou a minha criação acabou fazendo esses downloads aí em mim, tá? São os valores. Isso varia de cultura, de família, de religião, vai variar bastante, tá? O quarto nível são os sentimentos aí agora com relação aos outros, ou seja, são as interações. O quanto que nós conseguimos olhar para o outro com amor. Né? Então, aqui já traz uma reflexão. Poxa, eu acho que eu me sinto travada porque eu não consigo sentir fraternidade pelo outro. Tá? Aqui é super importante da gente fazer essa análise. Porque às vezes a pessoa ela reclama que ela não tem um relacionamento, só que ela está justamente bloqueada aqui. É um bloqueio físico e energético, tá? E eu falo que é físico, quando a gente avalia a pessoa lá no consultório, a gente percebe a região do corpo que tem bloqueio. E nós vamos fazer uma prática daqui a pouco. E nessa prática vocês vão também sentir um pouco as energias no corpo de vocês, mas aqui já é para trazer uma reflexão. Como eu interajo com o outro? Eu tenho paciência, eu gosto que me toquem, que me abracem, que peguem na minha mão. Porque assim, é muito fácil a gente gostar do nosso cachorro, do nosso gato, mas não é tão fácil a gente gostar de pessoas que são diferentes de nós, né? Então, isso traz uma reflexão. O quinto nível é a vontade divina dentro de nós, tá? Então, esses níveis 5, 6 e 7, eles são mais sutis, por isso que a gente chama de níveis espirituais, tá? Então, assim como a gente tem a vontade lá no plano mais físico, aqui a gente tem uma vontade que ela é mais espiritual. Aqui não é tão fácil da gente acessar, tá? Mas é aquela vontade que a gente sente que vem lá do nosso espírito, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Essas aulas que eu dou para vocês, para mim, vem muito do espírito, sabe? Na época, acho que foi na época da pandemia, eu fiquei aí 2 anos fazendo lives toda semana, sempre no mesmo dia. Primeiro, na verdade, era no terça, depois no segunda à noite. E assim, eu fazia as lives mesmo que eu estivesse doente, teve uma época que eu fiquei com umas feridas enormes na boca, e eu fiz as lives com as feridas mesmo. Eu nunca deixei de fazer porque eu sentia que eu tinha um compromisso espiritual com aquele transmissão daquele conhecimento, tá? E essas lives estão lá, a maioria estão lá no meu canal do YouTube, tá, gente? Então, quem quiser uma hora ir lá dar uma olhada, foi uma época maravilhosa, que eu sentia uma vontade que vinha lá do espírito, sabe? E era algo que eu fazia, assim, que eu gostava muito mesmo. E era muito legal, porque eu recebia, às vezes, algumas mensagens que vinham no meu Instagram, no meu WhatsApp, que eu não sabia nem quem eram essas pessoas, nem nunca vi, algumas nunca vi pessoalmente, me agradecendo pelas informações que elas receberam ali e que elas conseguiram atuar na vida delas com aquilo e melhorando as suas vidas, que é o mais importante. Então, essa vontade, cada um tem a sua. Talvez você me diga assim, eu não, acho que eu nunca acessei. Não é uma coisa fácil mesmo para nenhum de nós. Mas quanto mais a gente conseguir ir se desbloqueando nesses primeiros 4 níveis, os cuidados com o corpo, do amor próprio,
e ir mudando as nossas crenças que são negativas para crenças positivas. E ir melhorando a questão de fraternidade, ou seja, das interações com o outro, a gente vai tendo mais facilidade de acessar essa vontade de vida, tá? E voltando um pouquinho aqui na questão do terceiro nível, gente, da mente racional, que são as crenças, aqui existem ferramentas que nos ajudam, tá? Eu, por exemplo, no consultório, trabalho com uma ferramenta chamada Psyche, que é um método que eu tenho essa formação, e a gente trabalha tanto dentro do consultório quanto online também, dá para fazer. E é uma técnica, uma ferramenta, a gente trabalha ali, as sessões são em torno de 1 hora, que a gente consegue reprogramar a mente inconsciente. Isso é muito legal, trazendo crenças positivas, tá? Voltando lá no quinto nível, então, entendendo, vontade de vida. Sexto nível, sentimentos divinos. Aqui, é como se fosse repetindo lá o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, só que aqui, num sentido mais espiritual. Lá no primeiro, segundo, não era vontade, sentimento e mente, e aqui, sexto, sétimo, desculpa, quinto, sexto, sétimo, também não é vontade, sentimento e mente divina. Só que aqui não é no plano físico, é no plano espiritual. Então, sentimentos divinos, aqui é a experienciar amor incondicional. Esse amor incondicional é assim, eu sinto fraternidade pelo outro, independente da sua crença, dos seus valores, da sua nacionalidade, sexo. Eu simplesmente consigo sentir amor fraterno pelo outro, tá? E a mente divina, aqui já é uma questão de sabedoria, de discernimento, é quando a gente consegue ter pensamentos mais divinos mesmo, mais sábios, que nos conduzem a uma vida muito mais equilibrada, tá? Então, esses são os níveis da aura. Tem um desenho ali para explicar, estão vendo o desenho? E eu não sei se meu mouse aparece para vocês, tá? Eu vou circulando aqui. Esses níveis aqui são os níveis da aura, aqui é só uma figura simbólica, tá, gente? E os chakras aqui, mostrando para vocês que os chakras, que são os centros energéticos, eles estão em todos os níveis, tá bom? A gente estuda os chakras separados, mas eles estão em todos os níveis. E aqui, gente, agora voltando a falar sobre a criatividade, que é a criatividade de vida, que é o poder de cocriar, vamos entender como isso acontece a nível da aura, ou seja, dentro de cada um desses 7 níveis, esse pulso criativo. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês que a criatividade de vida, ela é um fluxo natural que vem da nossa essência. Lembra? A essência é a base para o nosso rara, que é a base para o nossa aura, para os 7 níveis. Que é a base para o nosso corpo físico e manifestação aqui na vida. Se vem lá da essência, existe um impulso criativo que vem da essência. Só que daqui a pouco a gente vai ver que esse pulso pode estar bloqueado em determinada área em nós, tá? Como mostram as imagens lá do livro. Então, né? A gente vê aqui algumas imagens de bloqueios, tá bom? Quem quiser comprar esse livro, eu recomendo bastante. Então, no primeiro nível, o pulso criativo se manifesta através da vontade de estar encarnado na vida. Então, aqui é o primeiro passo. É aqui que eu investigo no consultório, onde é que a pessoa está bloqueada, mesmo, né? Então, o primeiro ponto é, eu tenho vontade de viver? Esse é o primeiro ponto. Né? Se a pessoa está desconectada da vida, é difícil ela pulsar a criatividade ou manifestar qualquer coisa. Então, como é que é a pessoa que não está conectada com a vida? É aquela pessoa que ela não se cuida, não quer viver, não quer manifestar nada, não tem ambição de nada. E quando eu falo ambição, também não estou dizendo que tem que ser de ganhar milhões de reais, não é bem isso. Mas também não tem nenhum problema se você quiser ganhar milhões de reais, está tudo certo. Mas no sentido de, não deseja nada para ela. É a pessoa que fica literalmente largada no sofá, sabe? Sem desejo, sem anseio, sem querer manifestar nada para si próprio. A gente tem que querer alguma coisa, né? Então, vamos pensar no jovem, no adolescente, o que ele quer na vida dele, ele quer trabalhar
ele quer fazer algum esporte. Esse querer da vida, ele é, na verdade, o que na matéria eu quero expressar, tá? Na matéria da vida. No segundo nível, o nosso curso criativo, ele se manifesta como reconhecendo amor por mim mesmo, ou seja, eu me amo, me aceito, para que eu sou, do jeito que eu sou. Até eu estou aqui com um material que, deixa eu só me mexer aqui um pouquinho, peraí, gente, deixa eu só desligar um pouquinho, tá? Estou com o material do Psyche, que eu falei para vocês que eu estava passando, né? E a gente tem aqui umas frases que são de autoestima, que eu me lembrei dessas frases agora. Eu me aprecio e me aceito profundamente. Eu me amo incondicionalmente. Eu tenho orgulho de quem eu sou. Eu mereço amar e ser amado pelos outros. Eu sou o melhor que eu posso ser em cada momento. Tá vendo que essas frases, elas vão fluindo como assim, eu me amo, eu me aceito, e essa frase aqui, ó, eu sou o melhor que eu posso ser em cada momento. Então, hoje eu dou o meu melhor, daqui a um ano, o meu melhor pode ser diferente do de agora, né? Então, tudo isso a gente trabalha dentro desse método, sabe? Então, precisa, para que a criatividade flua, para que a gente consiga co-criar, a gente precisa disso, a gente precisa desse amor próprio, tá? No terceiro nível, o curso criativo, ele vem através da compreensão mental para levar a nossa criação à realidade física. Então, aqui lembra que eu falei para vocês que o terceiro nível é a mente racional? É quando eu organizo as ideias, tá? Tenho essa compreensão mental para entender como eu vou manifestar na vida aquilo que eu desejo. Porque aí aqui a gente vai utilizar a energia lá no primeiro nível também, que é mais de vitalidade, de vontade, para agir. Lembra que eu falei antes que no primeiro nível é o nível de agir? Vamos voltar aqui. Olha lá, vontade pessoal, agir, tá vendo? Direcionar. Né? Então, primeiro, aqui no terceiro nível eu compreendo, e através da energia do primeiro nível eu vou agir, vou, vou fazer coisas, tá? Literalmente agir. Então, esse agir, ele vem de uma energia que a gente até chama, a gente usa muito esse termo na medicina chinesa, que eu trabalho com isso também, que é a energia masculina, energia yang. Não quer dizer que a mulher não tem energia yang, tá? O homem tem energia feminina e masculina, a mulher tem energia feminina e masculina. Claro que de uma forma diferente. Então, agir é uma energia masculina e yang, tá? A gente precisa dela. No quarto nível, é a capacidade de amar nos relacionamentos. Né? Então, aqui, eu acho que é um desafio para muita gente. Eu sempre pensei que esse é um grande desafio da vida, de amar nos relacionamentos, porque, gente, eu vejo assim, pequenas coisas, brigas de vizinhos, brigas entre as famílias, briga no trabalho, essa dificuldade que o ser humano tem, e eu me incluo nisso, tá, gente? De aceitar as pessoas do jeito que elas são. É muito doido isso, mas essa semana aconteceu uma situação aqui na minha rua. Eu moro numa casa, tá, gente? Uma casa térrea, uma rua normal. E tinha uma vizinha aqui que ela estava dando comida e água para duas cachorras que estavam na rua há uns dias já. Ninguém sabia de onde elas vieram, se tinham sido abandonadas. Eram adultos os cachorros. E duas outras vizinhas começaram a brigar com essa vizinha, dizendo que por culpa dela, essas cachorras não iam mais embora e estavam tumultuando a rua. Só que de verdade, gente, eu não vi essas cachorras tumultuarem nada. Eu nunca ouvi nem elas latirem, elas eram bem boazinhas. Então eu fiquei pensando assim, né? A capacidade do ser humano de, de, de ter bloqueio mesmo nesse, como que eu vou colocar assim, nessa fraternidade ali pelo outro, é como se
fosse tão difícil olhar além das minhas necessidades, sabe? E eu penso muito sobre isso comigo na minha vida também. Eu fico procurando ver as minhas sombras, né? O que em mim eu posso melhorar? Porque é aquela coisa, é muito fácil gostar da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, do nosso cachorro, do nosso gato, mas do outro é isso que a gente tem que desenvolver, né? Essa fraternidade. E lembram, né, que o quarto nível, ele tem essa questão do amor, dos relacionamentos, ele tem uma relação muito grande aqui, né, no chakra cardíaco, que eu sempre falo que é o chakra da fraternidade, tá? No quinto nível, é, padrão perfeito de precisão divina, enquanto sua criação se desenvolve. Então, lembrando que o quinto nível, ele é a parte espiritual do primeiro nível. Então, se o primeiro nível é agir, é vontade, é agir, o quinto nível é a maestria, a precisão, o aperfeiçoamento desse agir. É fazer do jeito certo. Tá? Então, é quando a gente faz uma coisa que a gente sente que ela vem lá do nosso espírito, na verdade, a gente consegue sentir isso. Tá? Lembra que eu falei, dei o exemplo para vocês nas lives que eu fazia, que eu sentia até que eu não estava sozinha fazendo aquele trabalho. Parece que tinha um apoio de espiritual, assim, sabe? Então, era uma organização que eu não deixava de fazer mesmo, eu não deixava nada tirar meu foco. Eu lembro que já aconteceu de eu ir numa festa uma vez, uma missa era de aniversário, e quando deu o horário da minha live, eu falei, gente, licença, eu vou colocar uma cadeira no vizinho ali no canto, que eu preciso fazer uma aula, daqui a pouco o pessoal estava na piscina, assim. Ah, tá bom, o dono da casa falou, me ajudou a montar uma mesinha, eu coloquei meu fone ali, fiz a minha live, depois voltei para a festa. Então, era algo que eu conseguia ter essa precisão de organização, tá? No sexto nível, aqui a força criativa não importa os obstáculos, tá? Então, essa força criativa aqui, ela pensem assim, que é quase como uma fé, assim, sabe? Pensem numa fé, assim, que eu sei que vai dar certo, eu sei. Né? Então, lembra que o sexto nível, ele é a parte espiritual do segundo nível, que é de amor próprio, que é que vai além de um amor próprio, vai ter uma certeza. Quem já sentiu isso? Essa certeza lá dentro de você. Tá? É espiritual isso. E no sétimo nível já é uma sabedoria por inspiração. Porque assim, ó, essa inspiração, gente, ela é algo que é muito profundo. Parece uma palavra simples. Ah, inspiração. Ah, eu estou inspirado hoje. Gente, não é assim, tá? A gente às vezes usa as palavras de forma errada. Inspiração é quase que uma mensagem que vem lá do nosso espírito mais íntimo, da nossa essência mesmo. Vou voltar a mostrar para vocês aqui o desenho da essência de novo, para a gente não esquecer. A essência é quem nós somos de verdade, tá? Porque aqui nós estamos, né? Eu estou Elizabeth, eu estou mãe da vida Esther, eu estou como terapeuta, mas ser é diferente, né? Então, essa sabedoria, essa inspiração, ela vem do nosso ser mais profundo. Até, inclusive, quem já viu aquele livro Limite Zero, faz pouco tempo que eu li, eu gostei muito, do Joe Vitale, que ele fala sobre o Ho'oponopono, ele fala da diferença entre memória e inspiração. Ele fala que a memória são pensamentos que vêm das nossas crenças limitantes, que ficam ali bloqueando a nossa vida. E a inspiração é aqueles pensamentos que vêm lá do espiritual mesmo, e que realmente conduzem a nossa vida para a gente conseguir criar aquilo que a gente deseja. E o tempo todo nós estamos falando disso aqui. Olha o título desse slide. O pulso criativo da alma. O que disso aqui eu preciso compreender e deixar fluir na minha vida para aí sim esse pulso criar aquilo que eu quero. E, gente, é muito legal, porque eu estou dando a sala para vocês e estou aqui dando a sala para mim também. Eu organizei tudo isso há muito tempo e eu estou vendo, nossa, como eu preciso melhorar nisso. Olha, e um tapa na minha cara o tempo inteiro. Tá? Porque uma coisa é a gente saber as coisas a nível intelectual, outra coisa é a gente
experienciar aquilo como uma sabedoria no nosso corpo e na nossa vida. São coisas completamente diferentes, tá? Como o processo criativo fica bloqueado. Agora sim, a gente vai começar a falar de bloqueio, tá? De vez em quando eu estou dando uma olhadinha no celular só para ver se tem um recado de algum momento, tá? Aqui, pessoal, olha, vamos começar a entender o que é o bloqueio. Então, até agora, nós falamos bastante sobre a nossa aura, sobre o nosso campo de energia, tá? Então, o nosso campo de energia se manifesta por 7 níveis. A gente acabou de estudar muito isso. Volte essa aula quantas vezes você precisar para entender isso, tá bom? Vamos recapitular tudo, então? Existe uma essência, que é quem nós somos de verdade, que é a fundação. Quando eu falo fundação, pense na construção de uma casa. Fundação que vai fazer a próxima coisa vir, tá? A nossa essência é a fundação para a nossa linha do Hara. Que aí a gente começa a se tornar a pessoa, né? Linha do Hara. Tem o ponto que nos liga à Terra, que é o ponto de força vital. A sede da alma, que são todos os anseios da nossa alma. E aqui o ponto de individuação, que é a nossa conexão com a nossa essência, com o nosso espírito. A linha do Hara é a fundação do nosso campo de energia, que são 7 níveis. A gente acabou de se aprofundar nos 7 níveis. E esses 7 níveis, que é o nosso campo de energia, que a gente chama de aura, que é a mesma coisa, é a fundação desse corpo físico que vocês estão vendo aqui agora. Ok? Todo mundo entendeu isso? É importante que vocês entendam, tá bom? Às vezes, para quem é mais visual, tá? Eu gosto de ficar usando o próprio livro que tem esse todo para mostrar para vocês. Para quem é mais visual, é isso aqui. A essência é a fundação do Hara, que é a fundação dos 7 níveis, que é o nosso verdadeiro campo de energia, ou aura, que é a mesma coisa que a fundação do corpo, que é o que vocês estão enxergando. É importante a gente analisar que a gente só vê o corpo físico, né? Mas, nossa, Elizabeth falou que a gente tem 7 níveis, que a gente tem linha do Hara, mas a gente não vê isso. Não vê por quê? Porque a vibração nesse nível é maior, a única diferença. Porque no mundo tridimensional, essa caneta, essa garrafa, órgãos, tecidos, cabeça, braço, coração, é tudo a mesma coisa. Só que num nível vibracional diferente, porque tudo vem do átomo. E o átomo, quando ele é quebrado, ele se torna uma menor partícula ainda. Né? E essa menor partícula, ainda que é o quark, quebrada, ela volta a ser campo de informação, que é a base de tudo. Né? Então, isso é física quântica ou mecânica quântica. A diferença é que no mundo tridimensional, o movimento que acontece, porque todo átomo está em movimento, é a lei da vibração, tudo vibra o tempo inteiro, tá? O átomo, ele vibra um pouco menos quando a coisa é matéria, quando a coisa é corpo físico, tá? Porque um átomo vibra 15 trilhões de hertz por segundo. A ciência já prova isso, né? Só que se o átomo ele vibra um pouco mais rápido, a gente não tem como ver. E os exemplos disso no nosso mundo hoje é ondas de Wi-Fi, ondas de rádio, energia elétrica. A gente sabe que está utilizando o Wi-Fi aqui, mas a gente não vê. Então, pense da mesma forma. Eu sei que eu tenho 7 níveis, mas eu não vejo. Ah, mas tem como ver? Tem gente que vê. Tem, quando a gente ativa bastante aqui o chakra frontal, a gente consegue ver aquilo que é não físico e tá tudo bem. Tá? E tudo bem quem não vê também. Nos treinamentos dos nossos cursos presenciais, a gente faz umas práticas, né? Para poder conseguir ver pelo menos aquele invólucro energético do corpo, que é a parte mais vibracional ali, que corresponde ao segundo nível da aula, né? Que é aquela parte mais emocional que se movimenta o tempo todo, dependendo do nosso estado emocional.
Mas vamos lá, vamos voltar a falar, então, voltar não, vamos agora entrar na parte de bloqueios, tá? Como o processo criativo fica bloqueado? E é importante a gente entender isso. Por que eu tenho bloqueio? Por que as pessoas têm bloqueio? Ah, eu estou bloqueado, né? O bloqueio acontece quando a pessoa cria padrões inconscientes no seu campo energético. Eu acabei de falar para vocês que os 7 níveis da aura são o nosso campo energético, é tudo a mesma coisa. Lembra? Campo de energia é a mesma coisa que 7 níveis da aura. Se eu tenho padrões inconscientes nesses 7 níveis, que tipo de padrões inconscientes eu posso ter? Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem bem isso? Ó, deixa eu voltar aqui. Ó. Ah, eu posso ter um padrão inconsciente sobre a minha própria imagem pessoal. Ó. Vontade pessoal tem a ver mais com o corpo físico. Ah, um dia me disseram que eu sou feia, me disseram, sei lá, que eu sou obesa e eu nunca consigo emagrecer, que eu não sei correr, que eu sou uma pata-choca. Um dia falaram isso para mim quando eu era criança e eu não consigo nunca me desenvolver a nível físico. Sentimentos em relação a mim mesma. Ah, um dia eu passei uma vergonha enorme e achei que eu não era boa o suficiente, isso ficou gravado. Crenças, né? Falavam para mim que dinheiro não é uma coisa do bem, então eu não me relaciono bem com dinheiro. Falaram que o homem não presta, então eu nunca consigo atrair um homem para minha vida. Sentimentos com relação aos outros disseram que a gente não deve confiar nas pessoas, então eu sou bloqueado nessa parte. E aqui daí seriam sentimentos mais espirituais que a gente pode ter, não vou dizer bloqueios, mas dificuldade de acessá-los, tá? Só que os bloqueios vão estar aqui, ó, no primeiro, segundo, terceiro e quarto nível. Gente, de verdade, eu não sei se meu mouse aparece para vocês. Eu vou precisar ver a gravação depois. Então, voltando aqui, ó, crenças limitantes, conflitos internos e memórias emocionais mal resolvidas. Entenderam de onde vêm os bloqueios? Eles vêm das próprias vivências. Interessante aqui a gente pensar que, às vezes, o bloqueio, ele começa na vida intrauterina. Porque o bebê, o feto, quando ele está dentro da barriga da mãe, nós já fomos estéticos, ele e a mãe são muito conectados energeticamente. A Bárbara Brenner explica bem isso no primeiro livro dela, Mãos de Luz. Existe ali uma ligação muito grande entre a mãe e o bebê, que é energética, e depois que o bebê nasce, ela fica até uns 3 anos muito forte. Tudo que a mãe sente, a criança sente. Então, a gestante, quando ela está passando por algum sentimento ruim, a criança passa também pelo mesmo sentimento ruim, tá? A criança escuta coisas, a criança pode se sentir rejeitada pelo pai, por outras pessoas da família, pela própria mãe, que às vezes não queria aquela gravidez, não quer, né, mas leva a gravidez à frente por outros motivos. É uma série de coisas que podem já ir gerando bloqueios em todos esses níveis da alma, tá? Então, se a gente pensa só na psique, é como se a gente separasse, né, o que é psique e o que é físico. Na verdade, a gente viu aqui que é tudo conectado, é tudo uma coisa só, tá? Então, vamos em frente. Como o processo criativo fica bloqueado? Então, continuando aqui com o mesmo tema, né? Nossa mente está condicionada a identificar situações, as experiências dolorosas da infância. Então, isso uma vez eu lembro que eu escutei de uma psicóloga e eu achei muito interessante. Ela falou assim: a gente procura aquilo que é conhecido para nós, né? Então, pessoas que tiveram pai ou mãe, vamos pegar um exemplo assim, muito egóico, talvez até um padrão narcisista, tem uma tendência a se relacionarem com pessoas assim também, sabe? Um pouco mais egóicas e narcisistas. Por quê? Porque é como se a gente se identificasse tanto com aquele bloqueio que a gente não quisesse procurar coisas diferentes disso e a gente fica se identificando com situações, tá? Então, o que é curioso é que uma experiência dolorosa que se torna um bloqueio nas nossas vidas acaba sendo para nós até uma interprisão, porque a gente tem muita dificuldade de sair daquilo. A gente fica ali sem perceber, de forma inconsciente, repetindo aquilo
por anos das nossas vidas, tá? É por isso que é muito comum até pessoas que já foram agredidas na infância se relacionar com pessoas que continuam agredindo elas, tá? Criação, desculpa, criamos estilos de vida que ajudam a manter os bloqueios onde estão. Quase como se o bloqueio tivesse uma vida própria, assim, né? E ele não quer, de forma nenhuma, deixar de existir. Dentro de nossa consciência infantil, alimentamos a crença de que é assim que o mundo funciona. Homem não presta, dinheiro não traz felicidade, as pessoas não são confiáveis. Às vezes isso se estende para crenças até do tipo assim, pessoas dessa etnia não prestam, pessoas dessa região do país não prestam. Sabe, são crenças paisistas que são horrorosas, né? Vamos dizer assim, mas que infelizmente vão passando às vezes de geração em geração, tá? Todas essas falas são no livro Cura pela Luz Interior da Bárbara Brenner, tá, pessoal? Não são falas minhas, não. A gente está aqui estudando o livro. Na verdade, eu estou dando tudo mastigadinho para vocês, né? Facilitando bastante. O que são os bloqueios, então, né? E o que de fato são esses bloqueios? São desfigurações em qualquer um dos níveis do seu campo de energia, aqueles 7 níveis lá, uma desfiguração que provocarão carência ou debilidade nesse aspecto de si mesmo, quer dizer, do nível, tá? De sua criação. Então, para isso, eu vou voltar novamente lá para os 7 níveis, para a gente não deixar de entender isso, que é a coisa mais importante da aula, tá? Configuração que ela traz ali. Isso, gente, ela fala por quê? Porque o trabalho da Barbara Brenner é um trabalho manual, tá? Então, ela trabalha com a técnica da relação, onde manualmente no corpo, ela vai ajustando o corpo, curando o corpo, na verdade. E aí tem um trabalho que é feito no primeiro nível, no segundo nível, no terceiro nível da aula. Então, essa desfiguração ela precisa ser corrigida, porque lembra que a gente está falando de uma parte nossa mais sutil? Lembra que eu estava falando agora um pouco sobre física quântica? Então, se é mais energia, ou seja, mais onda de partícula, muda o tempo todo, né? Esse processo de mudar. Por isso que um bloqueio energético ele pode se modificar, ser transmutado em algo equilibrado. E é a mesma coisa que acontece ali no terceiro nível da mente racional, que é a parte das crenças. Lembra que eu falei para vocês que eu trabalho com uma ferramenta chamada Psyche, que a gente reprograma a mente? Quando a gente muda uma crença a nível inconsciente, a gente está mexendo no bloqueio no terceiro nível. Quem aí já mudou uma crença através da ferramenta que for. Eu dei um exemplo de Psyche, porém existem outros. Programação neurolinguística, Theta Healing, sei lá qual vocês conhecem aí, que vocês talvez já possam ter passado por essa experiência, né? O Reiki, a acupuntura, né? A gente muda algo em nós através desses níveis da aula, tá? Então, estão entendendo aqui os bloqueios? Dependendo de onde, do tipo de bloqueio, é onde ele está em nós, tá? Se é na parte mais física vital, na parte de sentimentos por si mesmo, sentimentos pelo outro, mente racional, tá bom? E lembrando, né, que o bloqueio, ele pode estar ali desde a vida intrauterina, ele pode estar na infância. Eu mesma, como já passei por vários cursos, muitos processos terapêuticos, eu fui tendo lembranças da minha infância, tá? Então, teve uma que sempre foi muito marcante, talvez vocês que são meus alunos já escutaram, eu falar sobre isso. Era uma garota que tinha minha idade, na verdade ela tinha um ano a mais que eu, gente, essa menina era uma peste. Uma peste. E me veio muita imagem de um dia que eu estava entrando dentro de um banheiro grande, assim, estava minha peça, e ela estava lavando o pé dela, assim, na pia. E eu falei para ela, vamos para aqui. E ela ficou brava, chateada por eu ter falado isso. E começou a falar um monte de coisa para mim. Me descascar, como me descascar. Só que eu era muito pequena. E ela, você não sabe brincar.
você não sabe se sujar, não sabe correr. Ela falou muita coisa negativa para mim. E isso ficou gravado. Isso é um exemplo de bloqueio, gente. Bloqueios não são só traumas catastróficos. A forma como aquela menina falou comigo, a forma como eu absorvi aquelas informações, foram traumáticas para mim. E muito provavelmente ali no segundo nível de amor próprio eu já fiquei com bloqueio. E no primeiro nível também, porque ela disse que eu não sabia correr, não sabia brincar. Então, muito provavelmente eu passei anos da minha vida achando que eu não sabia me movimentar, que eu não era boa para nenhum esporte. E realmente eu sempre tive medo de bola. Eu gostei de vôlei, de ver aquela bola vindo para cima de mim, tinha muito medo. Então, fisicamente, hoje eu faço bastante exercício, mas durante a minha infância eu era um pouco rígida, tá? Então, vocês estão entendendo? Vão lembrando, vão tentando lembrar de situações da vida de vocês que vocês podem ter experienciado, tá? Situações dolorosas. Então, o primeiro passo é a gente entender onde a nossa vida está travada. Mas não precisem se adiantar, porque nós vamos fazer prática já já, tá bom? Então, deixa eu ver se eu já olhei aqui. Criamos dentro da nossa criança consciência infantil, alimentamos a criança de que é assim que funciona. Já li isso, vou passar em frente. O que são os bloqueios ainda, né? Ah, já falei, desfigurações, né? De qualquer nível do campo de energia, já falei. Ainda que são os bloqueios. Esses círculos viciosos são mera defesa disfarçada de vida. Aqui a Bárbara traz a questão do círculo vicioso. É aquilo que na nossa vida se repete. Um exemplo é a pessoa, como é que eles falam? Dedo podre. A pessoa que só se relaciona com seres humanos que fazem mal para ela. Né? Então, isso é um exemplo de círculo vicioso. A pessoa está repetindo. Então, mera defesa disfarçada de vida. É uma defesa que o bloqueio cria. Inclusive, no livro, ela fala, todo bloqueio energético, ele tem uma anatomia própria e ele tem uma defesa própria, tá? Não passam de experiências regurgitadas, não digeridas e não assimiladas. Então, quando eu dei o exemplo para vocês desse dia que eu escutei todas aquelas coisas daquela menina, eu muito provavelmente eu engoli aquela emoção que ela despertou em mim e eu devo ter ficado com vergonha de expressar essa emoção. Então é como se a gente trancasse a nossa respiração. Tá? A gente não digere tudo direito, não assimila e a gente bloqueia até mesmo o sentimento. Então, um bloqueio, ele é um sentimento preso. Daqui a pouco vocês vão ver como liberar o bloqueio. Vocês vão ver que liberar o bloqueio tem tudo a ver com permitir sentir aquela emoção. Tanto que várias vezes que eu estive em cursos, em práticas, em terapias, e vinha essa cena com essa menina, e eu expressava todo o sentimento, chorava, sentia raiva, sentia de tudo um pouco. Ou seja, naquele momento ali, o que eu estava fazendo? Eu estava ali liberando um sentimento que ficou muito tempo preso dentro de mim. Ou seja, não assimilar. Nossas feridas são compostas de energia não resolvida, que foi bloqueada, retida do agora e do pulso criativo de vida, ficando estagnada na moldura do tempo passado em que ocorreu. Bem, gente, então, essas feridas são exemplos de situações vívidas e, às vezes, até elas nem são tão reais, sabe? Às vezes elas são mentais, às vezes medos que a gente fica criando na mente, e muitas vezes são reais, são fatos que aconteceram. Então, são energia mal resolvida, ou seja, emoção não sentida, emoção não expressada, ou bloqueada, ou retida, bloqueando o pulso criativo, tá? Ficando estagnado. Como curar o processo criativo? Então, primeiro nós falamos o que é o processo criativo, como ele pulsa através do que é equilibrado nos nossos 7 níveis da aula. Depois nós entendemos o que é o bloqueio, como ele se formou. E agora
nós vamos falar como curar esse bloqueio, que é a parte que mais nos interessa, né? Então, voltando ali, todo bloqueio vem de uma emoção reprimida, mal resolvida, tá? Não podemos esquecer isso. Vou voltar mais um pouquinho. Nossa mente está condicionada a identificar. Não, vamos passar um pouquinho para frente. Então, os bloqueios são desfigurações em qualquer nível do nosso campo de energia, provocando carência e debilidade nesse aspecto de si mesmo, que é cada aspecto lá no nível da água, tá? Vontade, sentimentos por si mesmo, interações. Então, ó, seus círculos viciosos são mera defesa disfarçada de vida e não passam de experiências regurgitadas, não digeridas e não assimiladas. Então, lembrem que isso são os bloqueios, são as feridas que estagnaram em nós. Que a gente não permitiu sentir, lembra da criancinha que engole? E aí, se ela engoliu, bloqueou, aquele nível da aura também ficou bloqueado. Aí ela não consegue pulsar a criatividade na sua vida. Entenderam até aqui? Como curar o processo criativo agora? Lembra que processo criativo não é de criatividade, pintar, criar. É de co-criar a vida que a gente quer. Então, a primeira pergunta que eu pedi para vocês escreverem é: o que minha vida está travada? Lembra? O que minha vida está travada. Agora, primeira coisa, reconhecer o bloqueio. Onde a minha vida não flui. Agora, escrevam aí no papel. Se tiver alguém que não tem nada, parabéns. Que bom, né? Acredito que a maioria vai ter alguma coisa que não flui, né? Escrevendo eu. Onde a minha vida não flui. Okay? Agora, vamos trazer consciência ao campo energético, percebendo sensações no corpo. A gente já vai fazer a prática, tá? Emoções que aparecem e imagens internas. Aqui a gente vai entrar em contato com nós mesmos, com os nossos níveis da aura, ou seja, com o nosso campo energético, que é a mesma coisa. Campo energético e níveis da aura é a mesma coisa. E a gente vai olhar para nós, sentir. Reativar o fluxo criativo, ou seja, aquele pulso, né, de cocriação, prática energética. Quando a energia volta a fluir, a vida também volta a se mover. Então, uma vez que a gente reconhece que tem um bloqueio, reconhece qual área da nossa vida não flui, talvez você vai dizer para mim assim: Elizabeth, o dinheiro, se meu problema for com dinheiro, qual nível da aura? Esse é o primeiro, tá? O primeiro nível da aura da vontade é o que é relacionado à matéria. Eu coloco a ponto para baixo, que é a parte mais terrena nossa. O dinheiro está ali. Não consigo emagrecer, não melhoro minha saúde, não melhoro meu colesterol, não curo dessa doença, não melhoro das dores. Tudo que é físico, minha vida financeira é travada, não materializo as coisas, o dinheiro entra, mas não fica. Isso tudo é primeiro nível. Tá? Tudo é no bloqueio no primeiro nível. Agora, me sinto me estresse, sei lá, não tenho amor próprio suficiente, não tenho autoestima boa, tudo isso é segundo nível, tudo isso é sentimento por si próprio. Depois vocês voltam e reestudam isso, tá? Quem quiser material, me peça, para poder estudar mais aprofundado. Esse material aqui mesmo, tá? Dá. Quem quiser aprofundar mais ainda, leia o livro, tá bom? Eu tenho muitas crenças limitantes. Nossa, eu vejo que sou preso vou no mercado, sou mesquinho, não consigo comprar coisas caras, não consigo comprar coisas boas para mim. Terceiro nível, vai anotando aí, tá? Eu acho que eu tenho bloqueio no primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Crenças é tudo terceiro nível, tá? Crenças limitantes. Lembra que os bloqueios estão nos 4 primeiros níveis. Não vamos esquecer o quinto, sexto e sétimo, porque eles são espirituais, eles já são equilibrados. A questão é que a gente não está acessando eles, tá?
Quarto nível é as interações. Ah, tem bloqueio de relacionamento, brigo com os vizinhos, nunca encontrei a pessoa certa, só me relacionei com pessoas erradas para mim. Aí vocês vão anotar que o bloqueio de vocês é no quarto nível, tá? Ok? Feito isso, feito isso, eu espero que vocês já tenham feito. Tá bom, tô dando um tempinho para vocês fazerem. Enquanto vocês anotam, eu vou dormir, tá bom? E aí vocês têm um tempinho. Aí já aproveitei para pegar um café. Então escrevam, primeiro onde a vida de vocês está travada e depois identifiquem o nível da aula, do 1 ao 4. Não tem problema se vocês anotarem mais do que uma coisa que a vida está travada. Pode anotar todas. Eu anotei duas aqui. Outra coisa, essa questão do quarto nível, às vezes você já encontrou uma pessoa legal para se relacionar, mas você tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, com, sei lá, colegas de trabalho, sogra, sogro, sei lá, cuidados. Então, aí você marca o quarto nível também, tá? E aí você não está pleno, você não está fluindo com o pulso certinho com relação às interações. Porque lembra que as interações é a fraternidade. Não quer dizer que você tem que concordar com tudo, né? Óbvio. Quer dizer que você tem que estar convivendo com pessoas tóxicas. É apenas que isso não te incomode, não deixa com as suas emoções a ponto de você se desequilibrar. Se desequilibra, você marca, porque tem que melhorar. Pensando bem, vou marcar mais um aqui para mim. Acho, acho que eu não estou tão 100% disso, não. Tá? Se tem problemas com dinheiro, né? Relação com dinheiro tem que melhorar mais. Primeiro nível. Se é alguma coisa em relação à sua autoestima, amor próprio, você marca o segundo nível. Ou mesmo se você sente que está sempre com depressão, com ansiedade, com estresse, você não consegue ter esse domínio das suas próprias emoções, você marca o segundo nível, tá? Vamos em frente, então, gente. Já fizeram o exercício, né? Agora a gente vai desatar a vida. Gente, esse workshop é um tratamento. Um tratamento, cada um vai fazer o seu, né? Mas nós somos uma egrégora. Chácaras na prática é uma egrégora. Aliás, eu estou com a xícara errada aqui hoje, dando aula para vocês. Eu tenho uma xícara com a logo do Chácaras na prática. Só que ela ficou lá no consultório e hoje eu estou dando aula aqui de casa. Tem que lembrar disso. Tem que modificar também. Bem, vamos lá para a nossa prática, então. Perceba o ponto da vida que parece bloqueado, isso a gente já fez, né? Agora, gente, agora calma que eu vou conduzir vocês, mas é sentir onde ele aparece no corpo, trazer luz e respiração para esse ponto, e aqui a gente vai usar uma técnica de boas emoções para aumentar a nossa vibração, porque lembra? A gente não cria nada em emoções negativas, a gente cria com emoções positivas. Permitir que o campo energético se reorganize. Lembra, a gente está falando de algo que é invisível, que é sutil, que é pura onda, é menos partícula do que onda, que eu estou falando de física quântica, ou seja, se movimenta o tempo todo. Eu estou com um livro aqui, vou mostrar para vocês, não sei quem já viu esse livro, já leu, conhece o trabalho do professor Joe Dispenza. Não sei se vocês estão vendo bem, porque eu estou com luzes aqui. Como se tornar sobrenatural, do professor Joe Dispenza. Gente, é um dos livros mais legais que eu já li. O meu livro está todo grifadinho, todo grifado, vocês vão ver, todo grifado. Porque eu estudei mesmo esse livro e hoje a gente tem um grupo de estudos de terapeutas desse livro. Ele é muito prático, porque ele ensina vocês a fazerem meditações, inclusive tem uma dos chakras aqui, que eu acho que é no quarto, no capítulo 4. Ele chama de centros de bênção. Centros de bênção são chakras, tá? Esse professor neurocientista, ele é pesquisador, o trabalho dele é maravilhoso. E ele conta várias histórias aqui de pessoas que se curaram de doenças, várias doenças muito graves, inclusive, fazendo meditações. Ou seja, ele explica que é campo de informação
está em nós e que se a gente consegue mudar esse campo de informação, a gente muda o físico. Porque lembra que o físico é o último? Primeiro é a essência, que é a base do cara, que é a base dos níveis da aura, que é a base do corpo físico. Se a gente consegue mexer, modificar esses níveis da aura, a gente consegue mudar o físico, porque a base do físico é o campo de energia. Não estou falando que seja uma coisa fácil, senão ninguém aqui teria problemas, né? Nem mesmo eu que estudo isso há muito tempo, tenho problemas como todo mundo. Agora, se a gente começar a realmente levar a sério essas meditações, a gente consegue modificar muitas coisas. Inclusive, tem vários exemplos de pessoas que mudaram colesterol, se curaram de câncer, várias alterações de tireoide, de várias doenças, fazendo as meditações, tá? Eu não estou desencorajando ninguém a fazer acompanhamento médico, nutricional, nada disso. Eu estou trazendo para a consciência de vocês que nós não somos só o nosso corpo físico e que a gente tem força e capacidade de agir e de modificar o nosso campo de energia e o nosso corpo físico. Tá? Então, o meu trabalho, a minha missão nessa vida é trazer essa consciência para as pessoas. Seja através das aulas, seja através dos pacientes lá no consultório que eu atendo, ou atendimentos online, mentorias, cursos presenciais, cursos gravados. Vamos lá, então? Agora a gente vai para uma prática, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês se sentarem confortavelmente. A prática é sentado, tá? Não é deitado, não é em pé, é sentado. Pés no chão, fechem os olhos, relaxem. Então, a primeira coisa, nós vamos começar a respirar. Inspira 4 vezes. Expira 6 vezes. Inspira 4 vezes. Expira 6 vezes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. E vá relaxando seu corpo. Vai se desidentificando agora com o passado, com o futuro, esteja no presente. Procure esquecer pensamentos, coisas que você tem que fazer, esteja presente no agora. Continue com essa respiração. Inspira 4, expira 6. Inspira 4, expira 6. Vai respirando e vai sentindo uma calmia. Até mesmo a sua mente, os seus pensamentos também vão se calmando. E agora traga as suas mãos no seu coração. Toque o seu coração com a mão. E vá pensando naquilo que você quer que aconteça na sua vida. Se você quer ganhar mais, pense quanto você quer ganhar. Se você quer um relacionamento, pense como você quer que essa pessoa seja. Se você quer se relacionar mais com alguém, cunhado, cunhada, cônjuge, sogra, sogro, vizinho, amigo, colega, não importa. Pense nessa pessoa e você tem um relacionamento com ela. Pode ir cessando aquela respiração agora, deixa a respiração natural e vá imaginando, visualizando aquilo que você quer. Se você se sente deprimido, vá se imaginando alegre, sem estar deprimido, feliz, alegre, equilibrado, contente. Se você é muito ansioso, vá se imaginando sereno, calmo, tranquilo. Se você é muito agitado, vai se imaginando mais equilibrado. Se você é muito precipitado, impulsivo, vai se imaginando mais controlado. Se você se sente uma pessoa muito parada, muito lenta, muito sem movimento, vai se imaginando você caminhando, correndo, se exercitando, fazendo esporte. Se você não cuida muito da sua saúde, vai imaginando você comendo uma coisa saudável, fazendo um exercício, indo a uma consulta nutricional, dando ajuda profissional.
Se você não se cuida emocionalmente, vai imaginando você fazendo uma terapia com alguém que você confia, pode te ajudar. Visualize isso em sua vida. E agora eu quero que você pense numa situação da sua vida que você fez uma coisa que te deixou feliz. Então você vai agradecer agora por aquilo que aconteceu. Eu sou grato por ter vivido tal coisa, ter feito tal coisa. Pode ser qualquer momento da sua vida. Agradeça. Se conecte com esse sentimento agora e repita mentalmente. Eu sou esse sentimento que você trouxe. Eu sou grato, eu sou amor, eu sou sereno, eu sou amorosa, eu sou calmo, eu sou feliz, eu sou tranquilo, eu sou equilibrado, eu sou saudável. E vai repetindo esse eu sou aí. A palavra que fizer mais sentido para você agora. Eu sou grato, eu me amo, eu me aceito, eu posso amar o outro, eu me aceito e me torno melhor cada dia, conforme eu posso, conforme a minha sabedoria interna. Vai dando espaço lá para o sexto, quinto, sexto, sétimo nível da sua aula, começarem a se abrir, e você vai sentindo a inspiração, a mente divina, a vontade espiritual, sentimentos de amor e intenção. E vá permitindo que esse sentimento também encontre de você, ainda com seus olhos fechados, vá sentindo o seu corpo, e pense qual parte do seu corpo precisa de atenção agora. Aonde está o bloqueio? Não precisa colocar a mão nessa parte do corpo que veio para você, mas apenas se conecte mentalmente com essa parte do seu corpo agora e vá pulsando energia dele. E imaginando que você está liberando todo o ponto criativo da sua vida naquele lugar do seu corpo. Com uma pulsação mesmo, vá procurando sentir fisicamente essa pulsação. Fisicamente e energética. Quando você sentir que pode ir voltando, abrindo os olhos, você vem voltando, tá? À medida que vocês vão voltando, abrindo os olhos, eu vou pedir para que vocês coloquem bastante atenção agora nos pés, como se vocês mandassem a energia descer agora da cabeça para baixo, passando pelo corpo todo, chegando nos pés e se conectando com a terra, como se os seus pés saíssem raízes. Se sintam conectados com a terra, para que ninguém fique fora do ar aí. Vamos finalizando. Então, essa é uma prática, gente, que, primeiro, a gente identifica o que nós precisamos melhorar. A gente fecha os olhos e respira. Isso é um treinamento para estar no agora, no tempo presente. Depois a gente se conecta com uma emoção positiva, com uma visualização positiva, ou seja, a gente olha para o que a gente deseja, não para o que está travado. Agora a gente começa a confiar nas nossas vidas. E a gente deixa a energia daquela parte do corpo pulsar. Porque o corpo é energia, né? A gente está falando sobre isso o tempo inteiro. Então, a partir do momento que a gente olha e reconhece o bloqueio em nós, a gente libera ele. Até vou voltar aqui um pouquinho para vocês, ó. Como curar o processo criativo. Ó. Aceite o fluxo natural dos sentimentos. É necessário, embora algumas pessoas lamentem, sentir dor.
A dor da ferida contém as energias interiores que ali foram capturadas. O bloqueio se desfaz, inclusive as defesas, liberando os sentimentos penosos e as energias criativas originais que estavam lá dentro, bloqueadas. Tá? Então, a gente libera o fluxo, primeiro aceitando a dor, liberando essa dor. Por isso que é importante sentir no corpo. Onde no corpo você percebeu que o bloqueio está? Tá? Todo mundo que tiver dúvidas sobre essas práticas, vocês perguntem para mim em algum momento, no privado, tá? O processo criativo da vida nunca está perdido. Nunca, tá, gente? Ele está ali. Porque a essência nunca deixa de existir. Ele apenas espera que a consciência volte a fluir, tá? O processo criativo da vida é a própria energia da consciência em movimento. Ó, o processo criativo da vida é a própria energia da consciência em movimento. Lembram que essa consciência que a gente está falando aqui é a essência, é quem nós somos. Lembra daquele desenho da luz? Tá? Então, é a consciência se manifestando. Isso que é o processo criativo da vida. É sobre isso que a gente está falando há mais de uma hora. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Por favor. Ó, de novo, o processo criativo de vida é a consciência em movimento. É a própria energia da consciência em movimento. E a gente estudou aqui tudo didaticamente separado. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, que são os níveis da manifestação. Quinto, sexto, sétimo são mais espirituais. Quando bloqueamos a energia, bloqueamos a vida. Então, energia bloqueada sempre é algo que bloqueia a vida em si, a manifestação, tá? Seja na área que for. Quando restauramos o fluxo da energia, restauramos o fluxo da criação, tá? Quando restauramos o fluxo da energia, restauramos o fluxo da criação. Então, o fluxo da criação é o ato de criar aquilo que a gente deseja. Então, lá no começo da aula, a gente anotou onde nossa vida está travada. E agora, a gente vai fazer um outro exercício. A gente vai anotar outra coisa aqui agora, tá? Deixa eu só mudar aqui. Seguinte. Primeiro, nós anotamos o que nossa vida está travada. Agora, a gente vai fazer um outro exercício. A gente vai fazer uma meditação desse livro aqui, tá? Peguem papel e caneta. Vocês vão, primeira coisa, vocês agora vão escrever o que é que vocês querem co-criar, tá? Então, vamos lá. Eu quero ganhar tantos mil reais por mês, eu quero viajar para tal lugar, eu quero encontrar uma pessoa assim, eu quero me sentir feliz, me sentir calmo, me sentir sereno. Escreve o que você quer agora, não é onde você trabalha, agora você vai mudar a forma de escrever, o que eu quero. Vou fazendo o meu aqui, tá? Escreva. Se é um faturamento de dinheiro, vocês escrevam quanto vocês querem ganhar, tá? Mas façam um exercício, isso é muito importante. Esse é o fechamento da aula. Não fiquem se distraindo aí, porque isso é autossabotagem, tá bom? É zona de conforto. Façam. Deixa o que tiver outras coisas para fazer depois, isso que não vai demorar. Estamos quase acabando.
Se você se sente muito medroso, medrosa, você escreve esse ser corajoso. Se você se sente muito ansioso, ansiosa, escreve ser mais calmo, mais sereno. Se você é muito impulsivo, ser mais tranquilo, tá? Se você se sente muito culpado, é desapegar, pegar. Ok. Agora que vocês já escreveram, vocês vão ter que escolher um só, que é o principal que vocês querem copiar agora. Se vocês escreveram vários, não tem problema, mas agora vocês vão escolher um. E desse um, vocês vão pegar uma das palavras ali e escolham uma letra. Tá? Então, por exemplo, que seja ganhar tanto R$ 1.000 por mês ou por ano. Escolham a letra G. Ser mais calmo, escrevam a letra C. Escolham uma letra. Eu vou mostrar aqui como é que ele colocou no livro, para ficar mais claro, tá? Aqui, ó, o professor coloca aqui no livro dele a letra T. Vocês vão fazer isso no papel de vocês com a letra da palavra de vocês, que vocês querem copiar. E aí, vocês vão desenhar duas ondas em volta, circulando. A primeira onda tá aqui, tá vendo que não é bem redondinho, é ondulado. Depois a segunda onda, vocês vão desenhar. Aí, de um lado, vocês vão escrever a intenção, tá? Aqui ele deu alguns exemplos. Trabalhar em qualquer lugar do mundo. Ganhar o mesmo ou mais, né? Aqui pode ser um valor, né? Ganhar tanto. Um contrato de trabalho, amar o que eu faço, ser meu chefe, liderar a minha equipe. Aqui são exemplos. E do outro lado, vocês vão escrever a emoção, tá? Como eu vou me sentir? Daí aqui ele dá exemplos. Empoderado, apaixonado pela vida, livre, grato. Aí vocês vão escrever, de um lado, a intenção e de outro, a emoção que isso vai provocar em vocês, tá? Então, a emoção. No meu caso aqui, eu coloquei segurança e paz de espírito. É isso que vai me proporcionar quando eu atingir ou criar os meus objetivos. Isso aí vocês estão fazendo para vocês. Não precisa ficar compartilhando com ninguém, não, tá? Guardem isso para vocês. E a partir de hoje, vocês vão meditar nisso todos os dias até acontecer. É um compromisso que vocês estão fazendo com vocês mesmos, tá? E comigo também. E quem quiser conversar comigo, depois me chama no privado, tá? Para contar boas notícias, para tirar dúvidas. Vamos para a meditação, então? Já fizeram o desenho de vocês? Colocaram uma letra, e a letra da palavra que vocês querem copiar, fizeram as ondas em volta, de um lado a intenção, do outro a emoção que isso vai provocar em vocês. E agora a gente vai começar a meditação, tá? A meditação, eu vou pegar aqui a meditação do livro mesmo, para seguir bem fielmente o que o professor Joe Dispenza traz aqui para nós. Esse livro é muito bom, essa meditação é muito boa. Eu mesma já copiei coisas, conheço depoimentos de pessoas que copiaram coisas através dessa meditação. E as pessoas ficam impressionadíssimas com os resultados. O nome dessa meditação, até para quem tem o livro, tá? Fica no final do capítulo 3, se chama Meditação para Sintonizar em Novos Potenciais. Tá? Vamos ver como é que eu vou botar aqui. Sintonize em novos potenciais de campo. Então, vamos lá.
Comece repousando a atenção em diferentes partes do seu corpo e no espaço em torno dessas partes. Então, vocês vão sentar numa cadeira, com os pés no chão, feche os seus olhos. Então, vocês vão começar a prestar atenção em diferentes partes do corpo. Eu vou sugerir que vocês comecem pela cabeça. Vão sentindo a cabeça no espaço, tanto dentro, né, pensando nos órgãos dentro, como fora, em volta da cabeça. No espaço, né, que está ali em volta da cabeça, do pescoço, e aí vão descendo o pescoço, ombros. Vão prestando atenção, tá? Tome consciência do espaço infinito e vasto atrás dos seus olhos, esse eterno espaço negro. O espaço no centro da sua cabeça. Vai imaginando o espaço lá dentro da sua cabeça. O espaço entre a parte de trás da garganta, a parte de trás da cabeça. E além da sua cabeça no espaço agora. Além da sua cabeça no espaço, você vai se conectando agora com o agora. Tome consciência do espaço no centro da sua garganta, além da garganta, em torno do pescoço, o espaço no centro do peito, o espaço em torno do seu corpo, atrás de e finalmente em torno do seu quadril, nesse infinito e vasto tudo. Em cada um desses estágios, não tenha pressa, sinta, tome consciência e permaneça presente. Perceba a vastidão de espaço, o cômodo onde está ocupa no espaço. Depois estenda sua consciência para a vastidão de espaço, além do cômodo do espaço, e finalmente para a vastidão do espaço, que todo o espaço ocupa no espaço. Então você vai indo além do seu corpo, além da sua casa, além do planeta, além do universo, até você se perder do espaço. Agora é hora de tirar sua atenção do corpo, do ambiente, do tempo, para se tornar nenhum corpo, ninguém, coisa nenhuma, em nenhum lugar, em tempo algum. Para se tornar pura consciência, se desdobrar como percepção no infinito espaço negro e campo interminável, onde todas as possibilidades existem. Se você se distrair, simplesmente volte ao momento presente. Continue se desdobrando no espaço natural, reinventando continuamente sua energia mesmo. O cachorro está latindo. Continue no processo meditativo. Continue no processo meditativo. Pense no potencial que já existe no campo quântico, que você quer sintonizar, lembrando lá da sua letra. Então, lembrem agora da letra que vocês escreveram no papel.
Sinta a energia desse potencial futuro. Vá sentindo a energia disso já acontecendo na sua vida. Sinta a energia desse potencial futuro dentro de você e à sua volta. E sintonize no seu futuro. Quando fizer isso, você passará para um novo estado de ser, transmitindo uma assinatura eletromagnética inteiramente nova para o campo. Quando existe uma concordância vibracional entre sua energia e o potencial, um novo evento o encontra. Você não precisa fazer nada acontecer. Quero deixar claro aqui. Pode ser necessário mais do que algumas meditações para a sua oportunidade futura se apresentar. Pode acontecer em uma semana, um mês ou até mais. A chave é continuar meditando até acontecer. Podem continuar com os olhos fechados, tá? Quando estiver no novo estado de ser, transmitindo uma nova assinatura eletromagnética, lembre seu futuro antes que ele comece e comece a ensaiar mentalmente como será o futuro vivendo nesse futuro. Então, aquilo que vocês escreveram de intenção, agora vocês vão visualizando isso já como um fato. Torne-o tão real quanto possível, invocando as emoções elevadas que listou. Lembra que vocês escreveram emoções? Entregue sua criação para uma mente superior, plantando uma semente no campo infinito de possibilidades e simplesmente solte. Lembram que a gente tem lá o sétimo nível, que é uma mente totalmente divina, de sabedoria. Por fim, abençoe seu corpo com uma nova mente. Abençoe sua vida, seus desafios, sua alma, seu passado, seu futuro. Abençoe o divino em você, abra seu coração e agradeça por uma nova vida antes que ela se torne manifesta. Trazendo sua consciência lentamente de volta ao aqui e agora, onde você está aí na sua casa. Quando estiver pronto, abra os seus olhos. Levante-se de sua meditação como se o futuro já tivesse acontecido e deixe as sincronicidades e novas possibilidades encontrarem você. Então, podem abrir os olhos, voltando para aqui agora. Lembrando, né, que depois de uma prática a gente pode ficar meio tonto, desconectado, então vocês levem toda a energia lá para os pés, imaginem raízes saindo dos pés, e vocês se conectando com a terra. Vão voltando, voltando, enratando. Tudo bem. E aqui nós fechamos o nosso workshop de hoje, entendendo que existem bloqueios que nós podemos atuar neles, reconhecendo eles, deixando o sentimento se aflorar, pulsando energia ali naquela parte do corpo que poderia estar com bloqueio, liberando esse bloqueio, liberando todas as defesas que mantinham esse bloqueio vivo. E aí nós vamos meditando e co-criando aquilo que nós desejamos e deixando esse ponto criativo agir em nós. Queridos, então, com essa energia de co-criação, nós vamos finalizando. E eu quero deixar aqui para vocês a sugestão de que esse último exercício que a gente fez, vocês pratiquem até ele acontecer. Tá? Não praticando aí todos os dias, esquecer um dia, tudo bem, continua outro, e assim nós vamos até ele acontecer e depois vocês vão fazendo outros, né? Conforme vocês vão confiando coisas, vocês vão fazendo outros.
não esqueçam de me contar as boas notícias, porque eu gosto de saber as boas notícias, tá bom? Gratidão enorme por estarem aqui comigo hoje, e assim eu me despeço de vocês. Um beijo e até o nosso próximo workshop.